Num mundo onde a política ainda é, muitas vezes, terreno desigual, há mulheres que decidem entrar, participar e mudar o jogo. Neste episódio com a Ângela Moreira falamos sobre o que é ser mulher na política, os desafios da paridade, o peso dos preconceitos e o poder da dedicação feminina num meio que exige provar mais. Falamos da imagem pública, da humanização da política local e da importância de educar para a igualdade desde cedo. Uma conversa sobre coragem, propósito e liderança. Menos treta, mais política com propósito. Mais Ângela Moreira. Bem-vindos a mais um episódio do Menos Treta, Mais Conteúdo. E hoje temos connosco uma amiga de longa data, a Ângela Moreira. Bem-vinda. Obrigada, Tiago. Eu é que tenho que agradecer e dar-te os parabéns por este teu novo projeto. Obrigado. Tens que agradecer só no final, porque até lá não sabes o que é que vai acontecer. Começo por te perguntar, qual é o tema que vamos falar? Acaba por ser um tema que eu muito me identifico, as mulheres na política. Eu sempre te conheci também com uma ligação à política. Não sabia que era assim tão forte. E os desafios que vocês têm. Qual é que é a imagem, por exemplo, que uma mulher tem da sociedade, por exemplo, na política? Sim, isto acaba por ter muito a ver com a região onde nós estamos. Eu posso dizer que quando eu entrei para a política e tive a minha primeira reunião de secretariado, eu era a única rapariga na política e tinha eu 18 anos e o resto era tudo senhores, mas quando eu digo senhores, 50, 40, acaba por não existir muito. A ideia não é boa. A ideia é porque andar na política não tem nada que fazer em casa. Se tivesse alguma coisa que fazer em casa, não tinha tempo para ir para a política. Eu acho que essa acaba por ser uma das primeiras. Depois vem a parte da sociedade achar que nós andamos na política e que vamos ficar ricos e que ganhamos sempre alguma coisa e que por tudo que fazemos que ganhamos e não ganhamos. E a política acaba por ser um bocadinho como o futebol, como a igreja. É gostar-se. Quando se gosta, depois a seguir é tramado. Mas é curioso fazer essa ligação, porque eu acho que é um bocado também mesmo como o futebol. A gente é daquele clube, portanto, há malta que é daquele clube e não muda de clube. Pode mudar o treinador, pode mudar os jogadores todos, e na política acontece às vezes o mesmo, não é? Muda o representante, muda a equipa toda, mas continuamos a ser daquele partido. Porque é que achas que o pessoal é por se identificar com o partido, com a ideologia? É o que é? Eu acho que são, acima de tudo, as bases do nosso partido. Primeiro, existem as bases, coisas em que nós acreditamos e que lutamos todos os dias para que seja implementado na sociedade. E depois, a seguir, acho que tentamos funcionar como uma família. Isto é, vamos eleger aquela pessoa que melhor nos representa para nos governar. Imagina que a seguir as coisas não correm tão bem e não consegue captar a atenção das pessoas. E normalmente numa candidatura há sempre duas pessoas a candidatar-se. Uma ganha e outra perde, como na vida. A seguir, então, vamos tentar a outra pessoa. Mas se a outra pessoa não resultou tão bem, por diversos motivos, temos que ir todos apoiar os outros. Porque o que está em causa é vir alguém com ideias diferentes completamente das nossas. E nós tivemos, às vezes, muito tempo, muito trabalho para implementar determinadas medidas e depois chega alguém que não dá valor nenhum a essas medidas, nomeadamente eu posso falar da igualdade. Pois, a igualdade dentro dos partidos, já há a lei da paridade, não é? Que já equilibra um bocadinho também a presença das mulheres nos partidos,
Mas às vezes lá está, como é uma lei, é obrigatório ter uma mulher a cada 2 homens, não é? Acho que é isso. Mas isso lá está, é uma obrigatoriedade, não é? Ou seja, as pessoas fazem isso porque têm mesmo que fazer, não é uma escolha. Prontos, eu acho que em relação a isso, hum, nós mulheres, acho que muitas das vezes saímos beneficiadas em relação a isso. Ok, é obrigado ter mulheres na política, então as mulheres vão entrar para a política. E as mulheres esquecem-se que nós temos valor, nós temos potencial. E desculpa o que eu te vou dizer, mas às vezes uma mulher, quando quer trabalhar a sério, comparado com um homem, consegue se organizar, consegue ter outra dinâmica. As mulheres muitas das vezes põem-se à sombra da bananeira e esquecem-se que é preciso trabalhar duro para chegar a algum lugar. Porque a seguir vêm umas eleições e elas têm que ir e têm, por isso para que é que se vão andar a matar a trabalhar? Eu acho que aqui falta um bocadinho as mulheres dedicarem-se à política. Basta elas amarem a política. Quando se gosta de uma coisa, é inevitável que não se trabalhe para isso. É curioso, diz-se muito que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher e o contrário não se vê acontecer. Até gostava de ver uma mulher a governar, pá, que eu acredito que ia ser bem, bem diferente. Eu acho que a mulher tem mais a sensibilidade, não é? A mulher é mais de pormenores. Hum, o homem acaba por ser mais prático, não é? Somos nós mulheres que dizemos assim: olha, vais fazer um discurso, então, olha, coloca uns óculos na mão para dar a ideia que és inteligente. Estas coisas, às vezes, quando é que a vocês homens uma coisa destas lhes passaria pela cabeça? Não, há coisas muito mais importantes do que isso. Mas, não é? Nós mulheres somos mais atentas, mais de pormenores. Eu acredito perfeitamente que seria diferente. E no dia a dia nós também vemos, eu vejo isso, a minha mãe em casa fazia N de coisas e nunca se queixava, andava lá, fazia as coisas. Eu imagino replicar isso para uma autarquia, por exemplo, pá, deve dar um resultado bom, não é? Eu acho que isso numa autarquia, a seguir também é muito complicado, porque tu também tens a parte das pessoas e as pessoas acabam por julgar muito mais uma mulher do que um homem. Tu podes ter uma mulher pode ter um sapato que custou 600 euros, foi ela que os pagou, mas toda a gente vai comentar. O homem tem um sapato que custou exatamente o mesmo preço e ninguém repara. Quem diz o sapato, estamos a dizer o blazer, acho que a sociedade perdoa muito mais fácil um homem do que perdoa uma mulher. Desculpa, acho que é mesmo arranja desculpas para as atitudes de um homem do que as mulheres. Acho que as mulheres são mais crucificadas na sociedade política. Sofremos muito mais e é-nos muito mais difícil chegar a algum sítio. Eu tenho que concordar contigo, já assisti a algumas coisas e acredito nisso. Às vezes até mesmo o valor da opinião da mulher, se estiver num meio de muitos homens, acredito que não deem tanto valor àquela opinião. Acho que vamos ser crucificados por isto. Mas isso foi parte daquilo que eu vi. Tem mais influência às vezes o homem do que a mulher. E Nós se juntarem homens, então. Pronto, nós estamos aqui, temos que ter aqui, imagina, se temos uma sala cheia de homens e temos uma mulher que já tem algum destaque, que já tem provas dadas, que até já tem um tom de voz mais assertivo, às vezes basta essa mulher falar que toda a gente coloca a viola ao saco. É inevitável. Depois, a seguir, tu tens dois tipos de homem. Dois ou três, digamos. Tu tens aqueles homens mais populares que dizem o que pensam e muitas das vezes, numa própria reunião fechada, não conseguem medir a repercussão daquilo que vão dizer. E depois tens aqueles homens que têm mais algum dinheiro
e aqueles homens que não têm dinheiro. Um homem que tenha mais algum dinheiro, que tenha uma posição social um bocadinho melhor, hum, ao defender uma causa, possivelmente vai ser mais bem ouvido do que outro homem que seja um operário e que trabalhe todos os dias e que ouça as pessoas. A seguir, eu acho que isso também acaba por ter impacto nas escolhas, na vida da política. Como é que se consegue equilibrar isso? Conseguir ouvir a opinião de todos e tomar uma decisão. Olha, eu acho que, sinceramente, eu acho que nós temos que ouvir a opinião de todos, ponderar e a seguir o líder tirar as suas próprias conclusões. Há duas coisas diferentes. Uma é ir para uma reunião com uma ideia, ouvir as pessoas todas e a seguir é a minha ideia que fica. Outra coisa bem diferente é ir para uma reunião, ouvir várias pessoas a debaterem o mesmo assunto e a seguir fazer uma reflexão. Eu acho que nesse caso nós não estamos a sobrepor-nos a nada. Estamos simplesmente a ser líder e o líder às vezes não tem que tomar sempre as boas decisões, às vezes também erra. Certo. Sim, que nós temos que pôr em prática essas coisas para perceber se funciona ou se não funciona. E eu tenho aqui uma curiosidade. Nós elegemos um candidato, não é? Que nos é apresentado. Mas internamente, ou seja, dentro do partido, como é que é feita essa escolha do candidato? Normalmente existe uma coisa que se chama uma comissão política. Na comissão política, é referido que se alguém tiver intenção de se candidatar para isto ou para aquilo, que manifeste a sua vontade. As pessoas, quando efetivamente têm interesse, começam a manifestar a sua vontade. E quando tu tens interesse em alguma coisa e manifestas a tua vontade, tu começas a falar com as pessoas mais próximas, até mesmo para te aconselhares. Opa, tenho vontade disto, achas que é uma boa altura, achas que eu tenho perfil? E então as pessoas começam de si a falar com quem conhecem. Depois, existe sim uma outra comissão política, onde quando é o nome de uma pessoa, é normalmente voto secreto. Quando não estamos a falar em nomes de pessoas, levantamos a mão. Quando falamos em nomes de pessoas, é voto secreto. E aí cada um acaba por lutar pelos seus interesses, como acontece isto a nível nacional. Cada um faz o seu trabalho de casa para ser ele o eleito. É isso que nós fazemos todos os dias, no nosso trabalho, em tudo que queremos lutar para isso. Mas também há uma campanha interna, ou seja, imagina que eu quero ser candidato ao partido e tenho outra pessoa. Eu tenho que fazer também campanha dentro do partido, ou seja, eu tenho esta ideologia, eu quero fazer estas coisas e o outro diz que quer fazer as outras coisas. Há isso ou não? Ou é só nomes? Claro que sim, claro que sim. Todos temos ideias diferentes. E olha uma coisa, sou eu e tu. Queremos os dois ir para secretários coordenadores. O secretário coordenador coordena uma secção. Está, digamos, abaixo do presidente da conselhia. As secções todas apoiam o presidente da conselhia. Eu quero ir para a secretária coordenadora. Tu também queres. Qual é a diferença entre nós os dois? Deve ser muita. Tu deves de querer fazer determinadas coisas e eu quero fazer outras. Então, eu quero ganhar ou quero perder? Se eu quero ganhar, tenho que me mexer para ganhar. Tenho de falar com as pessoas que conheço. Primeiro, num passo inicial, tentar perceber junto às pessoas que eu confio a sério se será aquele o meu momento, porque às vezes não é o nosso momento. E depois criar um programa de se eu for, o que é que eu mudaria no que está neste momento. Exato. E depois a votação é interna, não é? E é secreta? A votação é É interna, é sempre secreta. secreta. Mas e depois também há outro fator, que às vezes passa ao lado, é como é que essa pessoa é vista na sociedade ou que influência
pode ter para depois o partido ser eleito? Esse é um fator que pesa ou nem por isso? Como é que. Claro que sim, claro que sim. Claro que se tu estiveres a falar de uma pessoa que tenha provas dadas na sociedade, que esteja associado ao associativismo, que esteja já associado a contas certas, que para mim é das coisas mais importantes hoje em dia, é lógico que essa pessoa, se for contra outra pessoa, a probabilidade de ganhar é muito grande. Porque o que nós mais queremos hoje em dia são contas certas. É incrível que a imagem que tu também tens da sociedade pesa bastante. Claro que o teu percurso, sim. Mas também há aqui alguns que conseguem limpar o percurso. Mas mais que isso também é a imagem, não é? Se não faz bem visto, Olha, é assim, a vida me ensinou-me duas coisas. Tu podes ser muito bem visto na sociedade, mas se alguém se lembrar de te queimar, uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Por isso às vezes acabam por queimar pessoas injustamente. E eu acredito perfeitamente na lei do retorno e acredito que a seguir a vida vai nos dar a oportunidade de demonstrar que afinal eu não sou aquela pessoa que tentaram queimar, que vamos por ter um percurso mais difícil. Hum, e depois acho que a própria sociedade em si vai-nos avaliando. Vai-nos avaliando porque as pessoas começam a estar um bocadinho cansadas da política. E então tu tens que olhar para aquela pessoa e muito mais a nível local e confiar. E a pessoa transmitir-te confiança, transmitir-te humildade. Eu acho que uma das palavras-chave hoje em dia também é humildade. é aí que tu vês a diferença quando andas, por exemplo, num porta a porta. A ligação que tens com as pessoas. É, eu dou, eu, e quem me conhece sabe isso. E eu dou muito valor ao toque, ao toque. Olhar para uma pessoa e falar com ela olhos nos olhos. Acho que hoje em dia, quando se faz porta a porta a nível local, há duas coisas que contam. Primeiro, quem é a pessoa. Quando tu vais à casa de uma pessoa, toda a gente já sabe quem é que tu és, o que é que tu fizeste, se ganhaste, se perdestes, toda a gente sabe quem tu és. E depois as pessoas querem gente. As pessoas querem gente humilde, gente que lhes passe confiança, gente que lhes que não seja importante, que seja que conseguimos estar os dois no mesmo nível. Às vezes uma campanha faz, eh, digamos, um bocadinho a brincar no porta a porta, com leveza, porque as campanhas não têm que ser pesadas. É curioso. É totalmente diferente uma campanha para uma junta de freguesia, para uma Câmara Municipal ou para uma presidência. Olha, eu acho que para uma presidência, sim, trabalhamos de forma diferente. Para a Junta e para a Câmara, eu vejo as duas muito parecidas. Temos que ter em atenção que quando se candidata a uma junta, nós temos de perceber o que é que uma junta pode fazer e o que é da competência da junta. E não é da competência da Câmara. Não vais andar na rua a dizer que vais resolver coisas que são da competência da Câmara. Porque a seguir as pessoas até podem não ir falar contigo e não te cobrarem, mas as pessoas falam entre si e relacionam-se. Ainda bem. Com isto que os telemóveis tendem a acabar, mas ainda bem. Hum, Agora, eu acho que em ambas as situações, as pessoas cada vez mais querem gente de contas e gente humana. Gente de contas, porque cada vez nós vimos as contas a discreparem, não é? E gente humana que consiga perceber a realidade de cada um, que consiga perceber a fragilidade daquele concelho, daquela cidade, gente que a gente saiba,
ou que nos transmite aquela confiança, que a seguir vai ser presidente e nós vamos lhe bater à porta e ele nos vai atender. Curioso. E porquê é que não se fazem mais campanhas porta a porta durante os outros anos? Porque é só nas eleições. E a minha opinião é que durante o resto do ano não é bem campanhas que se faz, mas muitas das vezes devia-se de ouvir as populações. E eu que recentemente fiz parte de uma oposição a uma junta de freguesia, nós em alguns momentos saímos para a rua e tentámos perceber o que é que estava menos bem, porque a seguir, quando tu vais para uma assembleia de freguesia, tu vais levar os problemas que a tua freguesia tem. E tu, para saber os problemas que a tua freguesia tem, tu tens que ir ao terreno, tens que ouvir as pessoas. Mas depois também há outro problema, que é, primeiro mandato está sempre normalmente tudo bem. Segundo mandato, as coisas já não estão tão bem, já começa a haver algum desgaste. Mas as pessoas não dizem mal de quem lá está, porque têm medo de um dia vir a precisar. Têm medo que não sei quem contra não sei quem, e depois, quando a pessoa precisar e for lá, o presidente lhe diga que não. E acho que é no terceiro mandato que as pessoas aí começam a dizer o que pensam e a falar mais um bocadinho Agora um bocadinho mais de do que está revolta, não mal. é? E eu tenho aqui uma crença que há muita obra que se faz no ano de eleições. Isto é porque a malta tem memória curta e é preciso mostrar que se trabalhou muito naquele ano, ou é pelos projetos, é o quê? Tens Olha, se eu te fosse a falar politicamente correta, eu dizia-te que era o dinheiro que está em caixa que é para se gastar. Eu dizia-te que no último ano o Sr. Presidente quer gastar o dinheiro que está todo em caixa, quer fazer obra, pronto. Mas acho que não. Acho que esta questão das obras que se fazem, acho que acaba por ser o início da campanha. Porque a verdade é que a seguir as pessoas vão no porta a porta e eles dizem: "Epá, aquela estrada não está, ai, está, então a obra começou ontem, a obra começou semana passada. Ai, e aquele sinal já está lá, foi mesmo colocado agora." E eles estão a ligar: "Olha, se faz favor, vai lá colocar o sinal." a ver, por isso é que havia de haver mais porta a porta durante aqueles anos. Mas Tiago, eu a seguir também te digo uma coisa, às vezes fico triste, porque durante o ano todo eu não sei o que é que as pessoas se importam com a política. As pessoas não se importam com a política. Nós temos assembleias de freguesia, nós temos assembleias municipais e são muito poucas as pessoas da sociedade civil que vão ver uma assembleia municipal. Então, assembleias de freguesia é de bradar aos céus. E a verdade é que, ok, está ali o executivo que foi eleito, a seguir tens a oposição que perdeu algum tempo para fazer o trabalho de casa, porque também foi eleito, e estamos ali a debater assuntos. Possivelmente, se as pessoas que não estão contentes também fosse às assembleias de freguesia, quem está no poder, talvez muitas das vezes não se sentisse com aquele poder todo e sentisse com mais dever em relação às pessoas que votaram neles. Porque quem está no poder, a seguir, gera as coisas como acha que é o mais correto. Eu fui eleito, por isso faço as coisas à minha maneira. A oposição até pode votar contra, mas se nós não formos a maioria, não dá com nada. O que é que as pessoas fazem? As pessoas durante o ano, nos cafés, aqui e ali, vão comentando política. Mas na hora de dar a cara, não aparece, ninguém dá a cara, ninguém quer saber. Sim, porque é aberto ao público, É toda a gente aberto ao pode público. perguntar. Tive casos em que pessoas vieram ter comigo, me expuseram situações, pediram para eu expor, porque iam fazer toda a diferença na vida delas. Eu disse: sim, senhora, e eu falo nisso. No entanto, eu também gostava que o senhor estivesse presente. Ah, sim, 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 eu estou presente.
Pois olha que em nenhuma das situações as pessoas estiveram presentes, mas eu falei nos assuntos. E eu fiz a minha parte. Agora, depois, eu costumo dizer também muito isto: as atitudes ficam com quem as toma. E lá está, e podem ter palavra, ou seja, é dada a oportunidade de ter a palavra numa Assembleia da República. Numa Assembleia Geral, numa Sim, junta de sim, freguesia, por sim, exemplo. numa Assembleia de Freguesia, uma Assembleia Municipal, e eu já fui falar na Assembleia Municipal, na ordem do público, assim como, na Assembleia de Freguesia, e eu falo, como oposição. Se eu quiser ir falar na ordem do público, no final saio da primeira fila e vou para a última e vou falar como Ângela Moreira e não como eleita. Muito bem. Então, há bocado disseste que entraste na política aos 18 anos? Sim. 18 anos. Já viste muita coisa acontecer. Já, já. Como é que tu consegues esta tua vida familiar e profissional? Tens uma filha, tens. É uma ou são dois? Duas, Duas duas. crianças. Exatamente. Eu conheci-te na primeira, Na primeira, tu a segunda já foste fazer o o batizado da batizado primeira, da pequena. Foi. da Maria. E eu sempre te vi muito dinâmica. Pá, e apreciava isso. Agora, juntares isto com política, como é que tu fazes isso? Olha, da primeira foi super fácil. Ou melhor dizendo, foi mais fácil. Porquê? Porque a Maria era muito calma. Muito calma, tu mal davas por ela da Maria. Maria ficava em qualquer sítio, em qualquer colega, em qualquer avó, a Maria ficava e eu ia facilmente para a política. Com a Francisca é um bocadinho mais difícil porque a Francisca quer muita atenção, quer muito brincar, quer muito os adultos. E não é por mal, mas os adultos às vezes também se cansam um bocadinho. Pronto. Não é tão fácil ela ficar aqui e ali. Tu tens que ter primeiro uma retaguarda familiar muito grande. Tens que ter um marido que te ajude nesta parte de ficar com as miúdas, que não se chateie tanto com a questão de fazer o jantar, que consiga perceber, por exemplo, que há semanas, devido a determinadas coisas, que nós vamos estar mais ocupados. Hum, e isso nem sempre é fácil. E a seguir tem que existir uma coisa muito grande, que é a confiança. Ah, a seguir, não é só o teu marido, os teus pais, os teus sogros. Esta gente também tem que estar disponível para te ajudar. E muitas das vezes a forma que tu tens das pessoas perceberem a realidade onde tu estás é quando existe um comício, é quando existe algo mais alargado, tu convidas a tua família para ir, para assistir, para perceber o que é que ali se trata. Embora as pessoas vivam as coisas de forma diferente de nós, mas eu tenho noção que a gente depois também, o bichinho também vai ficando neles. Eu penso para mim que, ou seja, tendo esses desafios todos, tem que ser mesmo algo que tu gostes, porque senão já tinhas pensado, pá, vou-me deixar disto, que eu vou-me dedicar mais à minha família ou à minha profissão. O que é que te levou mesmo a continuar na política? Olha, eu sou apaixonada, acho, pela vida social, por ajudar. E eu sinto mesmo necessidade de ajudar. E eu acho que eu ajudo uma pessoa em alguma coisa, a pessoa fica contente, mas eu não sei quem é que fica mais contente, se é a pessoa ou se sou eu. Hum, de alguma forma, eu acho que o social se encaixa muito na política. E que nós, na política, podemos fazer muito por muitas pessoas e podemos mudar a maneira das pessoas viverem. Podemos fazer. Eu acho que nós podemos ensinar as pessoas a pescar para elas a seguir conseguirem pescar sozinhas. Acredito, porque senão também não estava lá, que existem bons políticos, existem políticos com bons princípios, com a mesma vontade que eu tenho de mudar. Hum,
E é isso que me faz estar na política, é lutar, é lutar. Esta luta pela mudança, esta luta por conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Tens algum exemplo que tenha marcado assim a diferença? Que algo que tenha marcado mesmo? Tenho. Há uns anos eu acho que andava a fazer um porta a porta, algo do género, e conheci uma família que tinha 3 crianças e que não tinha frigorífico em casa. Opa, uma das crianças era pequenina, tinha para aí 2 anos, e aquilo chocou-me imenso. Como é que uma família com 3 crianças pequenas não tem frigorífico? Hum, e depois eu achei que a senhora me transmitiu aquilo, não de forma a pedir, foi em conversa. E então eu na altura liguei a uma pessoa e disse: "Opá, temos aqui uma família assim assim para ajudar. Ajuda-me, o que é que eu faço?" E a pessoa disse-me: "Olha, vais a tal sítio, assim assim, tem lá um frigorífico usado, pega nele e leva-o. Só quero uma coisa." Eu disse: "Diga-me, não quero que ninguém saiba que fui eu que dei." E isso é de louvar. Isso é de louvar. Não existe muitas das vezes, mas existe este ajudar. Hum, mas essa situação chocou-me porque quando tens uma criança pequena, tu tens uma sopa para meter no frigorífico, tu tens. E nos dias de hoje, haver alguém que não tem um frigorífico em casa? Eu acho que faz toda a diferença quando é um pedido de ajuda humilde. Que tipo, eles nem estão a exigir. Porque há malta que exige, "Eu não tenho condições, eu quero que o Estado me ajude, o que quer que seja." Ali é aquela humildade. E tu reparas e é o tal coisa que tu falavas há bocado. É um karma. Ou seja, eu fiz bem, recebi também o bem. E é giro. E é a malta que faz isso em silêncio, que não E eu quer. acho que tu consegues fazer isso em tudo o que fazes na tua vida. E nós, eu também sou profissional de saúde, trabalho no Centro Hospitalar Médio Ave, e tu, sem fugir das regras, porque eu trabalho no hospital, tenho regras para cumprir, tu, sem fugir das regras, tu tentas olhar para o outro e colocas-te no lugar do outro. Porque eu não vou ser sempre profissional de saúde no Xemã. Eu um dia também vou ir como doente ao São João ou outro hospital qualquer. E quero que quem esteja do lado lá olhe para mim com, percebendo que quem está do lado de fora está sempre com alguma fragilidade. Está sempre com o coração na mão, porque tem alguém que está doente do outro lado. Por isso, logo à partida está pior que nós. Depois temos que perceber aquele contexto. E depois, claro que sim, há formas de nós tentarmos ajudar as pessoas sem, nos colocar o nosso trabalho em causa, sem colocar as nossas regras em causa. E faz toda a diferença. Hum, um obrigado, um sorriso, um, um gesto faz tanta diferença. Às vezes, quando as pessoas nos dizem: "Posso lhe dar um abraço?" Já ganhámos o dia. Eu acho que nesse dia já não precisava de ganhar ordenado. É verdade. Às vezes um simples abraço faz toda a diferença. Porque é que se começa a ver cada vez mais também pessoas a se candidatarem como independentes? Porque eu acho que, mesmo a nível nacional, eh, as pessoas começam a fazer algumas coisas menos corretas, digamos assim. E as pessoas estão cansadas disso. Isso a seguir também se reflete a nível local, não é? E depois nós temos muito aquela malta que diz assim: "Eu sou deste partido." E o outro diz: "Eu sou da esquerda." E mesmo que vá um espantalho no meio do campo para aquele partido, as pessoas vão votar no espantalho. Mas quando não se tem partido nenhum, hum, é mais fácil. Às vezes as pessoas preferem votar no espantalho que está no meio do campo do que numa pessoa de outro partido. Naquele partido, nunca na vida. É quase como bater palmas pelo Benfica ou pelo Porto. Nunca na vida. Mas se houver ali um intermédio, as pessoas já pensam 2 vezes que poderão votar num partido independente. Uhum.
E faz diferença depois, imagina, numa junta de freguesia e depois na Câmara ter outra força. Isso faz alguma diferença? Perde potência, digamos, Olha, não? não deveria nunca de perder, porque quem foi eleito para a Câmara foi eleito com o voto das pessoas. E as pessoas não têm culpa de a junta ser de uma cor e a Câmara ser de outra. Eh, Conhecemos realidades muito próximas em que isso aconteceu e as juntas saíram muito a perder. Mas não foi a junta, foram as pessoas. E a seguir, quando os políticos querem ir corrigir esses erros, às vezes já é tarde. Hum, Porque a verdade é que todas as freguesias deviam de ser tratadas de forma igual. Porque existem pessoas em todas as freguesias e nós, e os políticos, deviam de trabalhar para as pessoas. Eu acredito que, entretanto, as coisas poderão mudar e nós poderemos ter cada vez mais pessoas que façam política dessa forma. Voltando novamente assim ao assunto da igualdade, porquê é que se fala tanto desta diferenciação? Olha, Tiago, eu acho que se fala tanto nesta diferenciação porque nós vivemos numa sociedade que acha muito bonito dizer que existe igualdade. Tu não vês político nenhum que não fale da igualdade, que tem igualdade, que tem paridade, que luta pela igualdade. As câmaras agora têm os programas da igualdade. Só que depois, em que é que isso se aplica na realidade de um dia a dia? Vais procurar um emprego. Primeiro, tu tens empresas que ainda preferem ter um homem que uma mulher. A seguir, tens outras que perguntam às mulheres se pretendem ter filhos nos próximos anos. Desde aí começa uma grande desigualdade. A seguir, estamos a falar de desigualdade de salários. Há uma desigualdade imensa de salários. Tu podes também começar a ver a questão de, normalmente, são sempre as mães que vêm para casa. Quando os filhos são doentes, são as mães que ficam com os filhos doentes. Nós estamos a falar de uma igualdade de oportunidades. Quantas candidatas a câmaras é que tu tens e quantos candidatos a câmaras é que tu tens? Será que são dadas as mesmas oportunidades? Será que nós não temos mulheres com tantas capacidades ou mais que determinados homens para governar uma câmara? Ou será que os homens é que a seguir têm medo de serem ofuscados pelas mulheres e não lhes dão oportunidades? Eu acho que esta desigualdade existe no dia a dia, mas como também existe para os homens. Porquê que um homem tem que puxar a cadeira a uma mulher e uma mulher não puxa a cadeira a um homem? Não é? Porquê que há pais, homens, que se chocam quando a esposa diz vamos dar uma cozinha ao nosso filho no Natal? Porquê que há homens que não querem que se vista ao filho de cor-de-rosa? Quando nós estamos a falar em igualdades, estamos a falar de igualdade de oportunidades para os dois lados. E eu recentemente fui presidente de uma estrutura da luta pela igualdade. E uma das últimas atividades que eu fiz foi mais ou menos na altura do 25 de Abril, onde nós colocámos uns cartazes nos postes o que é que a mulher podia fazer antes do 25 de Abril, ou neste caso não podia fazer, e o que é que a mulher começou a poder fazer depois do 25 de Abril. Decidimos as placas, decidimos tudo e depois no fim colocou-se uma questão aí em cima da mesa. E quem é que vai colocar as placas nos postes? Eu disse, somos nós. Então, nós não andamos aqui a lutar pela igualdade. Então, se nós lutamos pela igualdade, nós precisamos dos homens para meter algumas placas. Nós temos tantas capacidades como eles. E fomos nós, mulheres, que vamos colocar as placas. Eu acho que as coisas se aplicam dos dois lados.
Mas lá está, é isso, é pedir esses direitos, mas também dar o exemplo, não é? Lá está, é o que eu te digo, ó Tiago, muitas das vezes os homens também passam a mesma, não é a mesma discriminação, porque eu acho que não acaba por ser igual, mas também acaba por haver ali algumas circunstâncias em que o homem é visto de forma diferente. Por exemplo, eu detesto ver uma mulher a segurar o blazer de um homem. Não há uma cadeira perto, não há. Quer dizer, a mulher, se tivesse tirar o blazer, ia meter o blazer aonde? Ia segurá-la. Então ele também o segura. Porquê que uma mulher tem que andar aqui a reservar uma cadeira para um homem? Não. Sim, porque até antigamente havia a questão de ter uma assistente. Chega é para ter assim esses pormenorzinhos, um canequinho, a ver o Então, que é que o então, senhor então precisava. que se pague a essa pessoa como assistente. Então que se dê o nome de assistente. Agora ter que andar. Olha, se faz favor, vai-me buscar uma água. Levanta-te e vai buscar a água. Ai, mas o pior que me podem acontecer é mesmo eu ver uma senhora a segurar o blazer de um homem. Posso-te dizer outra coisa. Uma coisa que eu acho imensa piada, mas tenho noção que não devia deixar tanto. Eh, Adoro num jantar o homem servir o vinho à mulher. Possivelmente não é correto. Tanto pode a mulher servir o vinho ao homem, como o homem servir o vinho à mulher. Mas isso acho que é um gesto de delicadeza. Hum, sim, mas acho que é um gesto de delicadeza. A não ser que a mulher goste de o fazer, por exemplo, a questão de segurar o blazer ao marido ou à pessoa. Há mulheres que gostam de cuidar, né? Agora, acho que deve haver essa escolha de eu escolhi segurar o teu blazer ou cuidar de ti, ou és tu que me estás a impor fazê-lo. Acho que nós próprios acabamos por avaliar as circunstâncias onde as coisas acontecem, não é? Uma coisa é, por exemplo, uma coisa é o meu marido não poder lavar as sapatilhas porque pá, dá-lhe mais uma perna, não se consegue bregar e eu nem preciso que ele me peça. Outra coisa é ele estar de boa saúde e eu lavar-lhe as sapatilhas. Ou então uma coisa é ele estar de boa saúde e eu lhe fazer o lanche. E outra coisa é eu saber que ele anda mais, nem é preciso ser de boa saúde, mas ocupado com isto e com aquilo, e tem que fazer isto e aquilo antes de sair de casa, e eu acho que é uma questão de respeito. Se eu sei que ele tem que fazer tanta coisa antes de sair de casa para trabalhar, opá, o mínimo que eu posso fazer é o lanche, que vou ajudar, é um gesto simples, mas acabo por ajudá-lo, porque ele tem que fazer. Temos os dois de ir trabalhar. Sim. Haver equilíbrio e respeito um Sim, pelo acho que outro. e não tem que se pedir, tem que se perceber as sensibilidades que existe, que ele não tem que me pedir: "Olha, fazes-me o lanche?". Ok, eu consigo perceber. Se ele tem que fazer várias coisas antes de ir trabalhar, tem horas para trabalhar e o tempo corre para todos, opá, eu começo a pensar: "Olha, ora bem, o que é que eu posso ajudar?". Por exemplo, em minha casa, o último a levantar-se faz a cama. Hum, ok. E ele foi o último a levantar-se. Mas ele está a correr, ok, eu vou fazer a cama e não, nem preciso que me diga nada. Acho que é uma questão de sensibilidade. Mas a origem disso, achas que vem da educação? Sim, claro que sim, claro que sim. Nós temos homens que dizem: o meu filho não veste cor-de-rosa. É menino, não faz isto. É menino, não vai fazer aquilo. Eu lembro-me à minha Maria. Primeira coisa uma das coisas que eu lhe quis dar foi um boneco que existia no IKEA mais escurinho. Porque todos nós temos que ser amigos. E aí começa a igualdade na cor. E pá, o meu filho vai ter uma cozinha pelo Natal, pelo amor de Deus, não. Eu gosto de cozinhar. É uma Pronto. coisa que me dá gosto de cozinhar. Mas eu gostava de ouvir a maior parte dos pais, qual era a opinião que tinham disso. Mas a seguir, tu não vês mal nenhum de uma menina ter um carro no Natal para andar a brincar?
Quer dizer, então a igualdade é para homens e para mulheres. Como é que consegues mudar isso? Sabendo que começa na educação. Começa na educação e começa na educação quando tu percebes uma coisa. Hum, Tu o que tu és, o que tu transmites, bem ou mal, vai ser o que teu filho vai ser no futuro. Os nossos medos serão os medos dos nossos filhos no futuro. Ah, Inconscientemente, o que nós dizemos já influencia a forma de ser e a forma de estar dos nossos filhos. E se tu és uma pessoa com algum preconceito, por mais que tentes não o passar, tu vais passá-lo. Tu vais passá-lo e daqui a 20, 30 anos o teu filho vai ter uma característica e aí ele vai ter que parar e parar muito para pensar porque é que é assim. Mas tenho a certeza que foi alguma coisa na infância que o marcou para ele ser dessa forma. Ninguém se faz por suas mãos. É óbvio que nós temos a nossa personalidade, mas a seguir há outras coisas que com o tempo a gente, a gente não tem que obrigar os nossos filhos a fazerem isto ou a fazerem aquilo. Nós temos que explicar aos nossos filhos aonde é que aquilo os pode levar, digamos assim. Eu tenho uma Maria que é muito boa aluna. Quando a Maria foi para a primária, eu comecei a tentar perceber até que ponto é que a Maria conseguia. Se a Maria tirasse um 80, eu tentava que ela tirasse 82. 82, 84. Até que eu percebi que a Maria, com algum esforço, seria boa aluna. E sempre tentei incutir-lhe o facto de ela ser boa aluna. Agora dizes-me assim, para que é que ela no ciclo é boa aluna? As notas só começam a contar desde do 10º ano. O que é que eu acho? Acho que um jovem que vá habituado a estudar, vai estudar com muita facilidade no 10º ano. Um jovem que não vá habituado a estudar, não adianta, também pode virar ao contrário, que ele não vai querer estudar. Hoje em dia, eu já não tenho que mandar a minha filha estudar. Hoje em dia a minha filha diz-me: mãe, hoje não saio de casa, tenho muito que estudar. Mãe, ontem não estudei, hoje vou estudar. E isto, a Maria já começa a ser responsável, porque começa a perceber que o futuro dela vai depender. Nós passamos por uma fase em que a Maria nem sempre tirava boas notas. Quando eu digo boas notas, eu estou a falar dos 90. Às vezes descia um bocadinho para os 80, chegava à casa e dizia-me assim: oh mãe, desculpa. E eu o que lhe dizia era: oh filha, não tens que pedir desculpa. Primeira pessoa a ser penalizada és tu, porque tu é que sabes o quanto estudastes. Por isso não há aqui ninguém que esteja mais triste do que tu. Tu és, tu, tu é que és a primeira pessoa a culpar-te. E quando eu falo disto dos estudos, eu falo disto em relação à política. E eu falo, tu quando tens numa casa gente que fala de política, os miúdos vão estar muito mais à vontade para falar de política na escola, quando a maior parte deles não sabe o que é política. Mas se tu falares de política na escola, os próprios professores perguntam aos alunos: olha, desculpa, mas tu percebes tanto de política porquê? Quem diz disso? Diz de carros, diz de outras coisas quaisqueras. Acho que somos nós que influenciamos muito o que os nossos filhos vão fazer, a forma como eles vão pensar no dia da manhã. Sim, eu acredito bastante nisso, porque a educação faz toda a diferença. Mas não adianta nada tu dizeres ao teu filho para fazer uma coisa e depois fazeres outra. Porque nós aprendemos por exemplo. E eu acredito que a tua filha tenha esses resultados porque também aprendeu muito com o exemplo. Eu sempre te vi dedicada, onde quer que fosse. E, e isso é que influencia. Pois mais tarde está tudo no nosso inconsciente. E era o que falavas. Não vai saber porque é que tem aquele comportamento. Tem que trazer isto novamente para o consciente, onde é que isto veio, que provavelmente foi da infância, e perceber
Se foi dos pais, se foi dos amigos, se foi da escola, Às se foi do vezes que é não que é por seja. mal. Às vezes eu tenho noção que nós às vezes somos pais e mães e dizemos aos nossos filhos para agirem, para serem desta maneira, porque nós queremos o melhor para eles. E isso vai-lhes criar no futuro determinadas frustrações. E eles param para pensar e dizem: porquê é que eu tenho a personalidade assim? Mas porquê? E isso teve a ver com algo às vezes muito simples da infância. Hum, Porque eu costumo dizer, às vezes a minha filha diz-me assim: oh mãe, opá, desculpa isto, desculpa aquilo. E eu digo-lhe também: oh filha, desculpa por eu não ser uma mãe perfeita. Porque nós não somos pais perfeitos. Não há pais perfeitos. E eu também cometo imensos erros. Certo? Mas às vezes até nem é o melhor para eles. É o melhor para os pais. Porque nós gostávamos que o nosso filho fosse assim. E na realidade ele não queria ser assim. Tu vês na sociedade N de pessoas que vão estudar enfermagem, medicina e por aí fora, e depois há um determinado momento da vida deles, não é isto que eu quero. Mudam totalmente a vida para uma área que não tem nada a ver. Há N casos assim. E eu acredito que às vezes isso é a influência dos pais que querem o melhor para os filhos, só que acaba por ser também o melhor para os pais. Ou seja, eu queria que o meu filho fosse enfermeiro, fosse uma profissão de prestígio, quando ele na vida só queria ser um tipo criativo, que anda assim no... Mas depois eu acho que aí entra a personalidade dos miúdos. A Maria era muito pequenina e eu dizia-lhe assim: oh Maria, se tu fores do Porto, a mãe dá-te um cão. E ela chegou a um ponto que disse: mãe, por favor, não me tortures mais, porque eu nunca serei do Porto. Se gostas de mim, não me tortures mais. E isto já lhe aconteceu várias vezes. Agora, quando ela teve que escolher a área que ia seguir, a Maria vai escolher essa área porquê? Porque eu quero seguir isto e aquilo, e ela sabe perfeitamente o que é que a mãe gostava que ela seguisse. Só que ela às vezes diz: "Oh mamã, eu acho que não tenho jeito para isso." E só filha, esquece, a mãe só te deu uma opinião. A mãe quer é que tu sejas feliz. É óbvio que eu tenho determinadas coisas que eu queria que a Maria fosse. Transmito-lhe isso, eh, mas não vale a pena quando ela me diz: "Oh mãe, eu quero isto." E isso acho que é Temos que respeitar. isso é que depois torna um relacionamento saudável. Porque viver em família, estar um revoltado porque escolheu aquilo e depois a comunicação começa a ficar agressiva, pá, isso não vai ser saudável a longo prazo. E lá está, famílias saudáveis também formam jovens saudáveis e de Eu sucesso. acho que sempre, tentei, às vezes dizem que eu ouço demais, mas sempre tentei ouvir os sinais que ela me vai dando, forma como ela chega à casa. Se eu tiver de ir dormir uma noite com ela, vou dormir. Se achar que ela naquele dia está mais triste e me pede para ir dormir à casa de uma amiga, e eu às vezes já nem me dou ao trabalho de perguntar à Maria o que é que se passa. Porque ela, no tempo dela, vai vir ter comigo e vai-me dizer: "Oh mãe, passou-se isto, aquilo ou aquilo outro." Naquele momento, não é comigo que ela quer falar, é com a amiga. Nós, recentemente, tivemos um óbito na família e eu perguntava-lhe: "Oh Maria, como é que vai ser? Queres ir? Não queres ir?" Maria, no primeiro dia, disse-me: "Não, não, mãe, eu vou." Eu dizia-lhe: "Oh filha, pensa bem, tu tiveste ontem com, tens uma boa imagem. Às vezes a gente vai e não fica com uma imagem tão boa, mas Maria, é contigo." Hum, e eu pessoalmente não queria muito que ela fosse, mas se ela decidisse ir, eu tinha que respeitar. No segundo dia, começa-me a perguntar: "Oh mãe, olha, e como é a missa do funeral?" Eu disse: "Oh filha, a missa do funeral é igual às outras, onde tu vais ouvir o nome da pessoa que faleceu algumas vezes, onde vais ver um objeto lá à frente que não é normal, eh, mas acaba por ser uma missa normal." No terceiro dia, ela disse-me: mamã, ficas muito triste se eu não for à missa e fazer um memorial no meu quarto?" Eu disse: "Não, filha. Eu acho que ela própria tinha que decidir o que é que queria fazer. Não valia. Se eu naquele dia lhe tivesse batido de frente e lhe tivesse dito: Maria, não vais, a Maria ia arranjar mil e um motivos para ir. Agora,
eles próprios é que têm que descobrir o que é que querem. E nós temos muitas das vezes de aceitar. Custa a engolir? Às vezes custa. "A mãe, quero ir ao shopping." "Ai pá, quero ir ao shopping." Eu sei que, e primeiro eu acho que na idade dela não ia ao shopping, mas sei que os miúdos agora vão ao shopping, mas também me faz confusão. Então vamos tentar o melhor dos 2 mundos. O que é que fazemos? "Ok filha, tu vais ao shopping, mas a mamã leva-te." Eu levo a Maria ao shopping, a Maria vai com as amigas e faz o que ela quiser, e eu vou ver um cinema, acho que dá-nos mais aqui alguma segurança. Hum, Porque temos de nos adaptar ao que não vale a pena estar a dizer que não. Quando eu lhe disser que não, ou é porque é uma coisa mesmo a sério, ou então, vai dar para o torto. Certo. Acho que faz sentido darmos várias escolhas e dizemos, ok, se escolhes esta, tens uma responsabilidade, se escolhes a outra, tens outra responsabilidade. Que na vida vais precisar de fazer escolhas, mas também tens que assumir as consequências das mesmas. E hoje em dia eu vejo muitos pais que protegem demasiado, o que me assusta. Depois, a longo prazo, estas próximas gerações, como é que vai ser na vida profissional? Porque acho que já não se está a passar aquela ideia de responsabilização de ação-reação. E assusta. Olha, eu posso-te dizer que este verão não. O verão passado, a Maria chegou à nossa beira e disse-me: "A mãe, quer um iPhone?" Nós, cruzes, um iPhone. É uma coisa que nós que trabalhamos todos os dias, a vida cara como está, não é para qualquer um, embora a gente veja muitos aí no mercado. E então eu falei com o meu marido e disse: "Opa, a menina é boa aluna, ela até merecia, ela porta-se bem, mas não lhe vamos dar as coisas de mão beijada. Ela vai ter que trabalhar o verão todo para ganhar dinheiro para o iPhone." E assim foi. "Maria, olha, se lavares um carro, tens 5 euros. Maria, olha, se aspirares a casa, tens X dinheiro. Maria, olha, se fizeres não sei o quê." E ela estava sempre: "Olha, o que é que precisas que faça mais? Olha, o que é que precisas? Oh, bó, precisas que eu te vá ajudar em alguma coisa? Oh, bó", não é? E ganhou o dinheiro dela. No final do verão, eu acho que ela tinha 300 e tal euros. Hum, Mesmo que ela não tivesse, ela ia ter o iPhone, não é? Mas nós quisemos lhe dizer que as coisas custam dinheiro, as coisas requerem um esforço, as coisas não caem do céu, nem para ela nem para nós. E depois eu acho que a Maria também tem outro lado, que é, lá está, pelo diálogo, pela conversa. A Maria, acho que foi o ano passado ou há 2 anos, disse-me assim: "Mãe, quero ir para a piscina." "Para onde?" "Para a piscina." E eu sentei-me com ela na cama e comecei a abrir as notícias do que é que acontece nas piscinas. E disse-lhe: "Olha, filha, aqui há 2 coisas. Hum, ou eu sou a primeira a ir e fico lá num cantinho. Ninguém dá pela mãe, que eu sou tua mãe, mas tenho que estar a olhar para ti. Ou então a mãe também sabe que não te vai poder resguardar para sempre e vou-te deixar ir à piscina. Mas olha, eu vou-te dizer, a mãe vai com o coração apertadinho trabalhar. Isto é mesmo muito complicado. Só filha, tu já vistes vocês andarem, vocês baterem com a cabeça, vocês não darem por ela. Oh filha, tu já viste se te acontece alguma coisa? O que é que vai ser de mim?" E no fim desta conversa, a minha filha virou-se para mim e disse: "Mãe, eu não quero ir à piscina." Tu assustaste a tua filha? Não, eu mostrei-lhe a realidade. A realidade é que os miúdos vão para a piscina, não é? Brincam, batem com a cabeça, também podem fazer isso em casa, não é? Mas as histórias de piscinas, amigos com amigos, não é? Nós já passamos por essa fase. Eu não me lembro de ver assim tanta coisa. Tu ficaste traumatizada com alguma coisa. Agora que dizes, até fiquei curioso, vou ver o que é que se passa nas piscinas.
Gostei daquela parte. Tu falaste mesmo de a tua filha trabalhar para perceber que terá uma recompensa por esse trabalho e valorizar a obtenção de alguma coisa com isso. Isso faz toda a diferença e foi assim que também me educaram. Que eu reclamava muito na altura. O que é que os meus amigos têm? Eu não tenho. Eu tenho que trabalhar para isto. E hoje dou muito valor à educação que tive. E no futuro acho que as pessoas, os jovens que assim forem, vão se diferenciar completamente na sociedade. Para encerrar este podcast, eu ia-te pedir uma mensagem para as mulheres. O que é que tu dirias? E mesmo como conteúdo. O nosso nome é Menos Treta, Mais Conteúdo. Direta e que pudesse Olha, acrescentar. o que eu diria às mulheres é que deixem de estar na sombra, deixem de ser preguiçosas e que não estejam à espera que as coisas lhe caiam no colo, que mostrem o que valem e que lutem pelo que querem. Gostei. É sair do conforto e mostrar mesmo o valor que tem. Acho que é por aí mesmo. Assim como também gostei desta conversa. Foi bom aqui ao fim de alguns anos voltarmos à conversa assim longas que nos sabe bem. Sabe, eu acho que sabe sempre bem quando nós falamos com o coração. Quando nós não temos que ser cínicos nem hipócritas e dizer o politicamente correto, as coisas saem. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigada eu, Tiago. A quem assistiu, deixe o seu comentário, partilhem o que é que acham deste tema e motivem também outras mulheres a saírem da sombra, como a Ângela disse. Obrigado e até ao próximo episódio.